Jesus, ele era o próprio Deus, como alguns cristãos interpretam isso lá na Bíblia? Vamos analisar isso através da própria Bíblia. Quando Filipe pediu para Jesus mostrar-lhe Deus, Jesus disse assim: quem me viu, a mim, viu o Pai. E eles perguntaram: mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está escrito também sobre Jesus que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Então, baseado nesses versículos bíblicos, os cristãos acreditam que Jesus é Deus, o próprio Deus Criador. Então, Jesus ele pode ser chamado de Deus porque, como ele realizou o propósito da criação e vive em unidade com Deus, ele tem a natureza divina, mas ele não é o próprio Deus. Nós podemos comparar isso como um relacionamento, comparar o relacionamento de Deus e Jesus, nós podemos comparar como um relacionamento de mente e corpo. Ou seja, o corpo ele é o parceiro objeto da mente e age em unidade com a mente, mas ele não é a própria mente. Então, por analogia, sendo Jesus uma unidade com Deus e a encarnação de Deus, ele pode ser como o segundo ser de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Por exemplo, a Bíblia se refere a Jesus como a palavra que se fez carne. Significa que Jesus é a encarnação da palavra, isto é, um homem no qual a palavra se faz viva. Jesus ele era um homem normal quando ele estava aqui na terra. A única diferença que ele tinha dos outros homens é que ele não possuía o pecado original. Mesmo lá no mundo espiritual, quando Jesus vive, ele vive como um espírito. E também como os seus discípulos vivem como espírito. A única diferença entre eles é que Jesus tem um espírito divino e ele emite então raios de luz. E seus discípulos, como espíritos de vida, refletem a luz de Jesus. E desde a sua ressurreição, Jesus ele tem intercedido por nós diante de Deus, como ele fez quando ele estava aqui na terra. Então, se Jesus fosse Deus, como ele poderia interceder por nós diante dele mesmo? E além disso, Jesus chamou Deus de Pai, reconhecendo que ele não era o próprio Deus. E uma outra coisa, se Jesus fosse Deus, como Deus poderia ser testado por Satanás como Jesus foi? E nós podemos concluir então que Jesus não era o próprio Deus a partir das suas últimas palavras que ele expressou lá na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste?